Fala, amados! Hoje eu venho com uma palavra, tá, de Deus para você. Uma palavra não, né? Como sempre, com um caminhão, tá? Carregado de notícias e informações do nosso Deus, tá? Do nosso Rei Jesus Cristo. Bom, e antes de entrarmos na mensagem, né, como sempre, tá? Vamos orar. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos ofenderam. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que teu poder, teu reino e tua é a glória para todos sempre. Amém. E a mensagem que o Senhor nos deu, né? Nesse dia, se contar lá no livro de Salmos, capítulo 25, versículo 5, tá? Que o Senhor vem falando assim. Guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és Deus da minha salvação, ou tu és o Deus da minha salvação, dependendo da tua Bíblia. Por ti estou esperando Todos os dias, eu estou à espera todos os dias. Oh, aleluia, né? Essa mensagem aqui, né, é um salmo que o Davi fez, ele como tivesse orando, né, pedindo ou clamando, né, que Deus livrasse ele das mãos dos inimigos, né, e que perdoava os pecados dele, porque é igual eu já falei, né, em outros vídeos do que aconteceu com Jó, que os amigos do Jó pensavam que era por causa do pecado que ele tinha feito, por isso estava passando pelo aquilo. E o salmista, ele estava falando com Deus, né? Orando, falando com Deus, para Deus, assim, livrar ele das mãos dos inimigos e perdoar os pecados que ele tivesse feito. O que ele tivesse feito de errado, Deus perdoar ele. Ele começou esse salmo aqui do capítulo 25 aqui, é uma oração, né? Ele falando, dialogando com Deus, né? E começando a falar, entendeu? Que ele confiava sempre em Deus, igual nós confiamos em nosso Deus, né? No eterno, no eterno amor dele, entendeu? E a gente não pode ser nos abalado por nada, né? Aqui na terra. Davi, ele sabia. Não, mas ele mesmo assim estava com medo. Mesmo assim a pessoa fala que confia, mas fica naquela incerteza, com medo ainda. Duvidando, igual muitas vezes Davi duvidou, entendeu? De Deus. O próprio Tomé, um dos discípulos de Jesus, não duvidou de Jesus. Pedro, andando nas águas, não duvidou de Jesus, teve que andar nas águas, ficar perto para ver se era Jesus mesmo. Tomé teve que ver na mão de Jesus, ver se estava furada mesmo, porque ele viu quando Jesus foi crucificado, tudinho, e se fosse ele ia ter que ter um buraco na mão, né? Ele olhou e viu. Até o próprio Jesus falou, homem de pouca fé, tem que vir para poder acreditar. É igual aquele homem lá, aquele general, aquele homem que estava precisando da cura da filha, entendeu? Aquela autoridade, aquele cara que era lá o segundo milagre que Jesus fez, né? Que o primeiro foi da água em vinho, que ele transformou a água em vinho, e a segunda do filho lá do autoritário lá não fosse um capitão, né, um sargento, general, que ele Jesus falou, tem que fazer para vocês crerem. Se vocês só acreditam vendo. Aí falou, vai que tua filha tá sã. Tu pode ir agora. Aí na mesma hora, quando aquele general, aquele rapaz chegou em casa, tava lá o filho lá sendo curado lá em João vem falando. Aquele rapaz, ele perguntou a hora lá para os outros lá, e foi a hora que Jesus falou.
Aí ele acreditou, a pessoa, muita gente tem que ver para acreditar em Deus. Entendeu? Porque se não vê, não acredita, não reconhece. Entendeu? Se não vê. Né? Um filho, né? Aquela cura daquele filho do oficial, né? Do rei. Entendeu? Lá na Galileia. Entendeu? E muita gente duvidava. Entendeu? E esse oficial, depois que chegou em casa, viu o filho dele curado, que estava para morte, estava morto, né? Aparentemente ele ouvia, né? Sabia só de falar, mas nunca teve uma experiência com Jesus, e ele foi e pediu a ele, que ele ouvia falar, igual o próprio Jó fazia as coisas do mandamento, porque ouvia falar de Deus. E esse oficial ouvia falar de Jesus. E ele chegou e Jesus próprio falou: vai até o seu filho, que teu filho vive, ele não está morto. E ele, quando chegou em casa, estava mesmo. Entendeu? As pessoas lá que trabalhavam para ele, esse oficial, falou que os servos dele, né, falando que teu filho está vivo, teu filho vive. Aí ele foi falar a hora, né? Aí a hora fala que era ontem, às 7 horas. A febre dele deixou. A hora que Jesus falou, ele viu e entendeu. Ah, é aquela hora. Mesmo que Jesus disse, teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. E fez o segundo milagre, igual eu falei lá na Judéia para a Galileia. Esse foi o segundo milagre, de muitos milagres que Jesus fez. Né? E continua fazendo, operando nas nossas vidas ainda, né? Glória a Deus. E foi assim, o salmista Davi, ele teve que conhecia, entendeu? Assim, de ouvir falar, fazer mandamento, entendeu? De Deus. Que era um homem conforme o coração de Deus, né? E ele começou a pedir a Deus, porque ele estava com medo de morrer, dos inimigos pegar ele, matar ele. E a gente próprio, que somos cristãos, homens de Deus, mulheres, servos do Senhor Jesus Cristo, né? Amigos, porque a palavra do Senhor fala, né? Que nós não somos mais servos, somos amigos, né, de Jesus. Entendeu? Ele fala, vocês não são mais meus servos, porque o servo, ele serve. Vocês agora são meus amigos. Somos amigos, né? Os filhinhos de Deus. Entendeu? Filhinhos de Jesus Cristo, né? Irmãos, é nosso irmão mais velho, mas somos filhinhos de Deus. Ele é o Deus Filho, né? E ele vem falando, entendeu? Aqui no versículo 3, na verdade não seria confundido, porque estavam tentando confundir, igual o diabo, ele tenta entrar na nossa mente, confundir. Falar, você não vai conseguir, vai acontecer isso, aquilo, porque o que ele quer é a morte, né? Que a gente morra, que a gente sofra, que a gente perca a salvação, que a gente faça coisa de errado, que a gente peque. Foi igual assim o Judas Iscariote. O diabo entrou na mente dele totalmente, até que ali já estava tudo certo. Jesus Cristo sabia, Deus já tinha preparado tudinho. O próprio Jesus, na última Santa Ceia dele, lá na última festa lá, ele com os discípulos lá, naquela festa lá que eles falam que é Páscoa, né, lá. Jesus falou, vai ter um que vai me trair. Jesus já vinha falando já há muito tempo, porque ele sabia de tudo. Até falou, o que mexer aqui, né, aqui já sabe, e muitos discípulos antes não tinham entendido nada, quem vai trair? Eu. Mas Jesus sabia, depois Jesus falou aquele que fizer a coisa aí, dali sabia que era Judas. E foi ele mesmo, se vendeu por algumas moedinhas. Aí a pessoa depois quer voltar atrás, depois faz a coisa de errado, aí já é tarde. Judas tentou devolver as moedas, falando, se arrependeu, mas aí já era. Entendeu? Depois que a gente faz cabeça quente, sem pensar, depois que o diabo consegue entrar na mente, aí já é tarde.
Até que já estava tudo escrito, né? Jesus já sabia tudinho. Qual é a história dele, qual era o início e o fim dele. Porque ele veio para isso, né? Para cumprir todos os mandamentos, todas as leis, todas as escrituras aqui. O único que completou tudinho aqui, conforme Deus queria. O único que é perfeito, né? Não tem pecado. Entendeu? E ele falando que serão transgredidos sem causa. E aí, igual ele estava falando ali, é uma coisa natural que o próprio Deus, Jesus falou: no mundo tereis aflições, ia ter um momento difícil, e aí a gente ia ter problema enquanto a gente estiver na terra, ia passar por isso. A gente não precisa desesperar, ficar nervoso, ter causa não, para ficar em desespero não. Que a gente está seguro estarei. Deus está nos protegendo, nos cuidando, nos guardando, igual na vida de Davi. Davi teve outros momentos que ele teve, momentos que ele pensou que ia morrer e Deus livrou ele. A gente, claro, nas orações nós temos que pedir, né, falar para Deus nos guardar, nos cuidar, nos livrar de todo mal, de toda doença, toda feitiçaria, macumbaria, tudo de ruim Deus tirar, né, livrar. Mas Deus, aqueles que são filhos dele, ele cuida. O diabo ele não mexe se ele não der permissão, a não ser aquela pessoa ser aquela pessoa que não é nem morno, não é nem quente nem frio, é morno. Igual aquela igreja onde aí já é complicado, mas aquele que for fiel a ele, fiel à palavra, né, serviu ao Senhor corretamente, rentemente, igual era Davi, Deus cuida, Deus guarda. O diabo ele não consegue nada dele dá efeito. Aí ele sabia que o diabo estava tentando entrar na mente dele para ele fazer alguma coisa de errada, começar a murmurar, igual muita gente aí começa a murmurar, falar mal de Deus, de Jesus, pelas coisas que está passando, né? Reclamar igual aquele povo lá de Lamentações, ficaram lamentando. Muita gente não agradece, né? Muitos só sabe reclamar, murmurar da vida, entendeu? Não agradece o pouco que Deus deu, que pra gente é pouco, mas pra ele é muito, entendeu? E é num pouco aqui que vai crescendo, e é aos pouquinhos, nada é rápido, tem tudo um procedimento, entendeu? Ele falando: tu sabe, faze-me os teus caminhos, que é viver no caminho dele, no versículo 4, tá? O Senhor ensina-me as tuas veredas, a tua verdade, que é igual a gente vai ver aqui, ó, nesse versículo 5, fala: guia-me na tua verdade, na verdade dele, da palavra dele, está sendo guiado. Ele fazia as coisas, a verdade, as coisas certas de Deus. Mas a gente sempre tem que pedir mais de Deus, igual a gente fala: dá mais entendimento, mais sabedoria, mais conhecimento da tua palavra, das tuas escrituras. Entendeu? Viver mais e mais certo, porque nós precisamos disso. A gente até tenta, entendeu? Aí vem falando: ensina-me, ensinar o caminho, entendeu? O caminho do coração de Deus, e era conforme o coração de Deus, o homem correto, que ele não andava segundo os conselhos dos ímpios, nem se metia nos caminhos dos pecadores, nem se assentava na roda dos escarnecedores, mas tinha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei meditava de dia e de noite. Era uma pessoa que fazia as coisas de Deus, as leis de Deus tinha. E não fazia por fazer não, como muita gente: eu canto por cantar, eu prego por pregar, eu vou orar só porque estão pedindo para mim orar. Não, mas fazer com amor, com coração, com a felicidade. E queria sempre aprender mais de Deus. Não é só ser guiado, não. Igual Davi queria ser guiado pela palavra dele, mas guiado e fazendo as coisas dele. Entendeu? Ele sabia: pois tu és o Deus da minha salvação. Deus podia salvar ele. É o Deus protetor dele. É o Deus que cuida dele. É o Deus que não nos abandona por nada, em nenhum momento. Ainda mais na dificuldade. No momento que Davi estava, é ali que Deus ele aparece.
É ali que ele mostra o seu mover. Entendeu? O nosso socorro no dia da tribulação, no dia que a gente acha que não vai dar e acaba dando. Não acerta, falei, agora já era. Aí Deus vai lá e mostra o seu mover. Igual muitas pessoas aqui na Bíblia, né? Jairo, aquela mulher do fluxo do sangue, né? Verônica, a Thalita Cume. Tentou, mas assim, não é pouca fé, entendeu? Mas achava que era difícil. Mas não vê aquela palavra do jovem rico? Que fazia as coisas todinhas de Jesus, conhecia Jesus, mas Jesus falou com ele, ainda falta mais um pouco. Mais alguma coisa ainda. Larga isso tudo, dá para os pobres, teu dinheiro, tua riqueza, que ele tinha batalhado bastante, não é para conseguir aquilo. E siga-me. Aí ele queria deixar aquelas coisas para trás, igual muitas pessoas não quer deixar as coisas do passado para trás, não, quer viver, continuar com as coisas aqui da terra, quer ficar lembrando das coisas de antigamente, do passado. Entendeu? E a palavra do Senhor fala, né, que o ouro, o dinheiro é o pior das coisas dos pecados, né? Muitos pecados aí é por causa do dinheiro. Tem avareza por causa do dinheiro. Entendeu? Muita gente tratando o dinheiro como senhor da vida deles. E esse jovem rico, ele não quis largar tudo. A coisa dele, igual as pessoas, não aceita falar a verdade. Quando a pessoa fala para largar, a pessoa não larga, não quer levar aquela vida antiga, não quer pensar na frente, quer ficar pensando atrás nas coisas antigas, coisas velhas, as coisas que não traz alegria, só traz problema, dificuldade. A pessoa não quer continuar com aquilo que faz mal. Aí por isso a vida não vai para frente. Aí os discípulos estavam perto e falou com Jesus. Mas já sabia que isso daí é impossível, que para muitas pessoas, a pessoa largar o passado, viver a vida melhor, né, largar as coisas que tanto batalhei para seguir a Cristo, é difícil. Mas o próprio Jesus falou, para Deus nada é impossível. Oh, aleluia, né? Que pode acontecer sim. Tem pessoas que fazem isso, larga tudo para viver com aquela pessoa amada, para viver com o filho, para ter responsabilidade só com Deus, na obra, para seguir a Cristo, servir a Cristo, independente da situação financeira, do que está passando, do que está vivendo, do que era antes. Mesmo sendo, antigamente era bom, mas que nem saber. Quer viver com Cristo. O que importa é a gente estar com Cristo, onde a gente vai ter a nossa salvação. Que era o que Davi ele tinha. Entendeu? Ele, antes dele ser rei, ele teve o processo. Foi pastor cuidando de ovelha, livrou do urso, livrou do lobo. Entendeu? Ganhou o gigante, né? Aquele filisteu. Derrubou ele, venceu o gigante. Igual nós temos que vencer o gigante todo dia. A guerra é diária, a luta é diária. A palavra do Senhor fala, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Ele venceu o mundo e nós poderemos vencer esse mundo através da oração, da palavra e vivendo para Deus com Cristo. Todos os dias e fazendo as coisas dele, igual o Davi fazia. Cumprir a lei de Jesus. Entendeu? Andava, tinha um prazer na lei de Deus, de dia e de noite. Orava 3 vezes ao dia, fazia as coisas certas. Entendeu? Ele, por ti, estou esperando todos os dias, tá à espera, igual nós estamos esperando todos os dias a volta do Senhor Jesus Cristo. E ele sabia para onde ele ia ir. Deus já sabe de tudo, porque ele vê tudo, ele não dorme. Quem nos guarda, ele não dorme. Mas Davi estava passando num risco, era igual o Golias lá na caverna. Passando por perigo. Mas Deus estava ali, não deixou faltar nada. Foi assim Davi, aonde Davi ia, onde ele ficava preso, se escondia, Deus os guardava. Deixava aqueles anjos
o anjo da guarda, né, que existe, que nós temos anjos da guarda, que nos cuida, que nos protege de todo o mal. E era assim na vida dele, de Davi, ele passava por luta, mas ele vencia. Aqui, ele lembrava, no versículo 6, me falou, lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias, que ele lembrava, e Jesus é misericordioso, das tuas benignidades, coisas boas, porque essas são desta eternidade, as coisas dele são da eternidade. Entendeu? A mocidade, entendeu? Os novos, os jovens, na época de Davi, entendeu? Tinha transição, segundo a tua misericórdia de mim, tem a bondade. Bom é o reto, no versículo 8, ensinará o caminho aos pecadores, porque ele era pecador, era um dos pecadores, nós somos pecadores, não vivemos no pecado, mas somos pecadores. Guiará os mansos retamente, os mansos ensinará o seu caminho, e ele ensinará para a descendência dele o caminho da eternidade, o caminho da salvação, o caminho de viver bem, entendeu? O caminho para viver em paz. Aqui o próprio Davi, lá no capítulo 3, ele vem falando, deitei e acordei, deitei e dormi, levantei e acordei, porque o Senhor me sustentou. Entendeu? E ele fala isso daí para a descendência dele, descendente de Davi, entendeu? E era um pedido que Davi ele fazia isso, orava. Isso ele não fazia só na hora dos perigos, não. Claro que ele lembrava mais na hora dos perigos, né? Porque muita gente só lembra nessas horas, quando tá precisando mesmo. Mas ele fazia diariamente, falava com Deus diariamente, clamava a Deus diariamente, orava, igual nós temos que ser, não é só uma vez ou outra, não. Orar todos os dias, buscar o Senhor todos os dias, face a face. Não é só na hora do perigo, não, na hora que precisa, não. Porque Deus, ele é bom, ele vai fazer, ele vai cumprir. Mas não fique adorando pelo milagre que ele faz, não. Adore pelo que ele é. Tá? Porque inevitavelmente você vivendo com ele vai acontecer milagre. Milagres acontecem. Ainda é natural, é normal isso daí. Tem coisa que é sobrenatural, né? Para algumas pessoas, igual Lázaro, ressuscitar. Já estava já fedendo muito tempo lá o corpo de Lázaro lá, Jesus não ressuscitou. Aí os pessoal ficaram impressionados. Aquele endemoniado de Gadareno, entendeu? Não foi liberto lá dos diabos lá, dos capirotos. Não saiu os demônios do corpo do rapaz. Jesus não deu a ordem, saiu. Ele ficou tão impressionado que ele foi lá para a terra dele lá e falou de Jesus, das boas obras, igual nós temos que falar. Era igual Davi fazia, falava. E os milagres de Jesus Cristo, as coisas boas que Jesus fazia. E faz até hoje, né? Glória a Deus. Ele é maravilhoso. Ele não faz nada pela metade, ele faz tudo completo. Quem iniciou a boa obra, né, é fiel para terminar nas nossas vidas. Oh, aleluia, né? Tá, e Deus, como sempre, livrou ele e perdoou os pecados dele, porque ele foi pecador, ele fez coisas de errado. E é assim nas nossas vidas. Tá? Davi foi como humano também, igual a gente. Errou, pecou, mas pediu perdão a Deus. Todas as vezes que ele reclamou, murmurou, duvidou, que achou que nem ia dar certo. Entendeu? Que esqueceu de Deus, que muita gente esquece, né, de Deus em algumas horas, em algum momento. E certo não é, mas acontece gente fazendo isso. Ele pedia perdão, louvava, clamava a Deus, adorava a Deus. É igual nós tínhamos que fazer. Tá? Todos os dias da nossa vida, fazer igual Davi, né? Que louvava, adorava, clamava, orava. Tudo para Deus. Tá? Então nós temos que fazer isso, dedicar a Deus. Não tô falando você que quer casar, ter teus filhos, tua família, deixar de lado, não. Mas passa, igual Davi. E olha que não tinha nem templo naquela época, né? Que só vai ter na época de Salomão, entendeu? Um templo direito, na época de Jesus Cristo, tinha sinagoga. Mas o Davi, lá no Salmo 122, falava, alegreis como me disseram, vamos à casa do Senhor.
Entendeu? Ele se alegrava estar na casa do Senhor, estar buscando ao Senhor. Ele sabia que era o melhor lugar. Ele próprio falou: um dia em tua casa vale mais do que 1000 noites em outros lugares, em milhares de lugares. Que não há lugar melhor do que estar nos braços do Senhor, do que estar na casa do Senhor, estar na cidade do pão. Entendeu? O reino do pão. Viver no reino, viver fazendo o reino de Deus aqui na terra. Fazer o que Jesus Cristo fazia quando ele veio aqui na terra. Ai, Davi era um homem desse. Deus perdoou ele, nos perdoa todos os dias, pela sua misericórdia, né? Nós somos perdoados, tá? E agora tem a graça, né? Não é mais pela lei, vivemos pela graça. Mas em tudo temos que dar em graça. Entendeu? Tem a graça, mas não é de graça. É tudo um preço, tem que pagar um preço. Davi, ele pagava. Vou falar da palavra de Deus, fazer as coisas de Deus. E é assim, nós pagamos o preço todos os dias. E Davi sabia que Deus sabia que Davi era um homem bom, né, um homem, né, de Deus, que fazia as coisas de Deus, perdoava ele, igual nós também. E não era um homem de viver no pecado, fazendo as coisas de errado, o mesmo pecado. Perdoava e livrava ele de todo mal, até de Saul. Deus sempre livrava, botava a mão dele, sempre arrumava um jeito. E é assim nas nossas vidas. Deus sempre arruma um jeito para nos abençoar, nos livrar daquele caminho que é o buraco, que é a derrota. Deus tira. Entendeu? Às vezes a gente pega o ônibus, reclama porque passou direto, mas só Deus sabe. Ali poderia acontecer algum assalto, algum acidente. Deus está te livrando, está cuidando ali. E fazendo teste para ver se você vai reclamar, se vai falar alguma coisa. Ou se vai ficar quieto ou agradecer a Deus. Porque Deus sabe de tudo, nós não sabemos de nada. Deus sabe de tudo. Toda prova, toda luta não é em vão. Tem um propósito nas nossas vidas. E Davi não era diferente. Entendeu? Ele passava por cada luta. Derrubava cada gigante da vida dele, igual nós temos que fazer também. Que assim a gente vai ser muito feliz e vamos ser mais do que vencedores. Vencedor não, mais do que vencedor. Porque foi assim Davi, foi vencedor na vida dele. Começo foi luta, não foi fácil igual nas nossas vidas. Mas depois ele teve vitória, teve bênção. Foi um rei Davi. Um homem abençoado. Igual o seu filho Salomão. Um homem sábio, o homem mais sábio dessa terra. Entendeu? Aqui da Bíblia. Deu mais conhecimento. Deus honra. Deus nos honra. Basta a gente ser fiel a Ele. Tá? E ser fiel à palavra dele. Tá? Então eu espero que vocês tenham gostado, tá? Dessa mensagem, tá? De Deus, é uma mensagem forte. Tá? Desse ensinamento que Davi o que ele passou, que seja exemplo para nós, tá? Também saber que a gente tá seguro, tá? Que Deus vai sempre nos guardar. Não vai acontecer mesmo que parece que vai dar ruim, mas vai dar bom. Tá? Não fique com medo de esperar, igual muitas pessoas têm medo da morte, né? Nós somos cristãos, não temos que ter medo de morte, não, de morrer, não. A gente sabe que a gente já nasce sabendo que um dia vai morrer. Mas a gente não vai morrer e ficar sofrendo, não. A gente vai viver em paz com Cristo. A gente sabendo para onde a gente vai ir. Da onde a gente veio e para onde a gente vai ir. Tá? Igual o apóstolo Paulo falou, viver é Cristo, morrer é lucro, né? Então, fique tranquilo, tá? E até a próxima, tá? Com mais uma mensagem, né, do Wendel, Palavras Certas, Lacerda.